Olá, o meu nome é Daniel Romão, sou hipnoterapeuta, trabalho com hipnose e regressão e também com a terapia da frequência de cura arco-íris. E neste vídeo a minha intenção é tentar explicar o que é a hipnose. Muita gente se pergunta o que é a hipnose e também quais os seus benefícios e desmistificar algumas ideias que se têm erradas acerca da mesma. E começando com a pergunta, o que é a hipnose? A hipnose é um fenómeno biológico natural. Estudos apontam que a cada 90 minutos entramos em estado semelhante ao da hipnose. Por exemplo, quando conduzimos o carro, chegamos ao destino e não nos apercebemos do caminho que percorremos. Quando estamos a ver televisão e estamos aliados de tudo o que está ao nosso redor. Quando lemos um livro, quando estamos a fazer alguma tarefa qualquer e estamos focados no que estamos a fazer, quando sonhamos acordados, por exemplo. Esse é um estado de hipnose natural e acontece com todos nós, muitas vezes sem nos apercebermos. E o que é um hipnoterapeuta? Um hipnoterapeuta basicamente é um facilitador desses estados. Ele no consultório vai aprofundar esses estados que já são naturais. Vai haver um maior aprofundamento e vai haver uma maior expansão da consciência do consulente, o que vai permitir trabalhar o seu inconsciente. E mais à frente iremos falar do que é o inconsciente. O hipnoterapeuta, ele, para se hipnotizar alguém, é sempre necessário a colaboração do consulente. Porque sem a colaboração do consulente, o hipnoterapeuta não consegue hipnotizar, não consegue realizar o trabalho. E essa é uma das ideias que muitas pessoas têm erradas, porque acham que o hipnoterapeuta lhes vai hipnotizar contra a vontade e vai-lhes obrigar a fazer coisas que elas não querem, e isso não corresponde à realidade. A pessoa, durante uma consulta de hipnose, durante o transhipnose, a pessoa está totalmente consciente. Ela tem consciência do que está a ser dito, está consciente, com os olhos fechados, mas porém com todo o poder de tomar decisões. E como eu disse anteriormente, o hipnoterapeuta só consegue hipnotizar, realizar o trabalho, realizar através da hipnose terapêutica o próprio tratamento, se a pessoa assim colaborar, se a pessoa assim permitir. Mas voltando a falar um pouco do que acontece numa sessão de hipnose, quando uma pessoa está em transe hipnótico, o que acontece é que a pessoa tem a mente expandida, muito mais expandida, e a memória está muito mais ativada. E a pessoa está num tempo e num espaço diferente. E é muito mais fácil chegar ao inconsciente, àquela camada da mente mais profunda que todos nós temos, que é a parte mais sábia de nós, e que é aí que está, muitas vezes, os medos, os traumas, as fobias, muitas vezes o sentimento de culpa, a depressão, muitas vezes os comportamentos compulsivos, porque o inconsciente é como se a mente inconsciente armazena tudo. É como se fosse um armazenamento. Armazena experiências, memórias, vivências, situações e guarda enquanto isso não for resolvido na nossa mente. Em psicologia existe uma frase muito conhecida que é: aquilo que nós não resolvemos na nossa mente, o corpo se encarregará de transformar em doença. E aqui se revela uma das partes mais importantes da terapêutica da hipnose, porque a hipnose é uma técnica científica, terapêutica. Estamos a falar de hipnose clínica. E ao atuar no inconsciente, a pessoa consegue voltar ao seu passado e voltar à causa, à raiz do conflito, de aquilo que a perturba. Pode ser ansiedade, pode ser depressão, pode ser um medo, pode ser uma fobia, pode ser um bloqueio mental, um entrave. Existem muitos exemplos.
através da terapia da hipnose, em transe hipnótico, a pessoa pode ir à causa, à raiz desses medos, voltar atrás no passado, aí já juntando a regressão à hipnose, que são duas coisas distintas, e pode acessar a esse passado e voltar a ressignificá-lo, voltar a viver essas emoções e libertar as dores que ficaram reprimidas. Por exemplo, as emoções que não foram expressas, porque tudo isso que fica guardado, se não for resolvido na nossa mente, o corpo encarrega-se de transformar em doença. Agora, falando um pouco, desmistificando um pouco as ideias que se tem acerca do que é hipnose. Muita gente já viu aqueles espetáculos de palco e já viu muitos filmes Hollywood a retratar uma pessoa a fazer hipnose noutra, a manipular a mente através de um pêndulo e muitas vezes vestida com algo esotérico, meio místico. Essas ideias são erradas, não correspondem à verdade, porque, como eu disse anteriormente, a pessoa nunca perde a consciência e a pessoa só é hipnotizada se assim o consentir. Para poder ser tratada, ela tem que consentir. Essas ideias dos filmes e dos espetáculos de palco dão uma imagem errada da hipnose e pode fazer com que muitas pessoas tenham um certo receio de ir até uma sessão de hipnose e de confiar no hipnoterapeuta, porque para a terapêutica ser feita, ela vai ter que confiar no hipnoterapeuta. E essas Hollywood e esses espetáculos de palco foram muito responsáveis por essas ideias erradas. Eu agora irei falar, por exemplo, benefícios durante a sessão da hipnose, durante o transe hipnose. O nosso corpo, o nosso cérebro, produz substâncias opiáceas. E o que quer dizer isso? Produz substâncias químicas naturais, por exemplo, como a serotonina, a dopamina, beta-endorfinas, noradrenalina. E o que causa estas substâncias? Há um incremento, há um aumento destas substâncias durante a sessão da hipnose. E que efeitos isso tem no corpo, na pessoa? É que essas substâncias são muitas vezes responsáveis pela sensação de prazer, de felicidade, de relaxamento, no alívio das dores. E uma pessoa que esteja em depressão, que sofre de ansiedade, de dores crónicas, por exemplo, há esse profundo relaxamento natural e há esse incremento, esse aumento dessas substâncias produzidas por nosso corpo, que são muito benéficas, que são curativas. Esse é um dos benefícios, não é o único, mas é um dos benefícios. Há um profundo relaxamento e toda uma libertação de substâncias que vão nos dar prazer, vão nos trazer bom humor, vão nos trazer felicidade, vão nos acalmar, vão acalmar as nossas dores. São substâncias químicas naturais que atuam através do nosso sistema nervoso. Há muitas vezes um aumento da oxigenação no sangue. Há todo um conjunto de benefícios durante o relaxamento hipnótico. A hipnose é psicologia. Ela é recomendada pela Organização Mundial de Saúde desde 1975. Em muitos países a hipnose já é regulamentada e é aconselhada clinicamente. É utilizada em hospitais, em clínicas e, por exemplo, eu vou citar alguns países, nos Estados Unidos, na Austrália, no Japão, na Alemanha, na Inglaterra. Estamos apenas a falar, há muitos outros países, mas falando nos países mais desenvolvidos, onde a técnica da hipnose, a terapia da hipnose, é recomendada e regulamentada aos clínicos e utilizada nos hospitais. Em França também acontece, em certos hospitais, é usada a hipnose, por exemplo, como analgesia e como anestesia. Antes de operações cirúrgicas, por exemplo, no parto, é possível utilizar a hipnose e criar certa analgesia, o que serve para os doentes que sofrem com muitas dores, ajuda-lhes a reduzir as dores e também como anestesia. Por exemplo, muitos dentistas utilizam a hipnose como anestesia. Essa é apenas mais outra das possibilidades.
Através da hipnose, nós podemos ajudar a fortalecer o nosso sistema imunitário e ensinar o nosso corpo a combater uma doença, por exemplo. Uma doença autoimune, até mesmo um cancro. É possível, e há estudos que apontam nesse sentido, de a hipnose ser muito benéfica nesses casos também. Porque ela atua na mente inconsciente, e a mente inconsciente, a mente tem um grande poder sobre o corpo, sobre as nossas células físicas, sobre os nossos órgãos. As nossas células físicas ouvem os nossos pensamentos e tudo é controlado pela mente. E através da hipnose, ao acessar ao inconsciente, nós programamos a mente. Nós conseguimos reprogramar a mente, nós conseguimos alterar comportamentos na área da psicologia. Agora, falando não tanto na parte física, mas é possível alterar comportamentos, trazer melhorias qualitativas, quantitativas para a vida da pessoa, felicidade, bem-estar, ajudá-la a resolver traumas, fobias e tudo o que estiver mal resolvido dentro dela, para que ela possa ter uma vida mais plena, sem que o passado atrapalhe o momento presente, porque é necessário nós fazermos as pazes com o nosso passado. É necessário nós resolvermos aquilo que não está resolvido.